Amém, meus amados irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos refletir na palavra de Deus de modo objetivo. Nós temos buscado graça à luz das Escrituras, na palavra de Deus para as nossas famílias. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, Jó, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5 para a nossa reflexão. Eu gostaria de dizer, de nota inicial, que duas coisas, irmãos. A primeira coisa é que Jó não foi o homem que mais sofreu na Bíblia. O homem que mais sofreu na Bíblia foi Jesus. Jesus carregou o peso dos nossos pecados, e isso por si só já é o maior sofrimento que estava sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E segunda coisa que eu gostaria de dizer é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a única vez que isso aconteceu foi quando Jesus foi pendurado no madeiro. Nós não podemos fugir de uma realidade bíblica a respeito do sofrimento e da dor. E nós queremos, nesse texto, refletir sobre o princípio para uma família forte. E nós precisamos de famílias fortes, irmãos. Famílias fortes na graça do Senhor. Os tempos nos exigem isso. Dias de dor nos exigem isso. Dias de tristeza nos exigirá isso. Dias de perdas irreparáveis nos exigirá isso. E talvez, irmão, não seja a sua família que passe pela dor, mas a sua família vai ser um porto seguro para uma família que possa vir passar por uma dor. Em doses, medidas diferentes, todos nós passamos dores e passaremos aqui na terra. Como o C.S. Lewis diz, se não fosse a graça de Deus, viver aqui nesse mundo seria, assim, de modo que nós não iríamos aturar. Então, a graça de Deus nos fortalece. E nós queremos olhar nesse trecho da palavra de Deus como nós achamos graça para as nossas famílias serem fortes. E nós queremos refletir nisso. Vamos colocar de pé e ler a palavra de Deus. Diz assim a narrativa bíblica: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao serviço seu, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, de seus banquetes, Jó a seus filhos chamava e os santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, nós não podemos mensurar a dor que esse homem sofreu na sua vida. Ele sofreu.
Agora, o que o texto nos apresenta, eu quero ficar nele, é que esse homem, chamado Jó, que vivia em Uz, uma cidade ou um lugarejo de bom plantio para grãos e cereais, e também de uma terra muito produtiva para a criação de animais. Esse homem, que não tem registro de uma genealogia patriarcal ou uma linhagem judaica, não há registros nesse padrão sobre Jó. Era um homem que tinha características e tinha princípios no seu viver que lhe faziam ser um homem que agradava a Deus, de modo que aquilo que ele vivia, aquilo que ele buscava ser, ele dava à sua família a consequência ou a colheita, os frutos daquilo que ele estava plantando no seu modo de vida. Muitas vezes nós achamos que a obra da graça é simplesmente nos tornar fantoches, de modo que ela segura nossas vidas e nos mexe, sem que haja nenhum tipo de reação àquilo que a graça efetua em nós. Mas, na verdade, o princípio do Evangelho não é isso. O Evangelho, ele é monérgico, ele produz uma ação por si só, uma ação monergista, que gera em nós os resultados. E tudo que nós passamos a viver é uma resposta a isso. De modo que a resposta, ela não fica oculta e nem deixa de ser exigida. Nesse sentido, nós vamos observar que aquele homem era um homem de Deus, e porque ele conheceu a Deus, ele tinha um padrão de vida. E o padrão de vida tinha um resultado familiar que mostrava que a sua família era uma família que estava firmada, alicerçada na graça, alicerçada em Deus, alicerçada no poder da palavra de Deus. Nós vamos observar que a narrativa nos apresenta quem ele era, e diz rapidamente, simplesmente, que ele era Jó, e onde ele estava morando. E depois, como ele era, ou seja, o modo de vida que aquele homem tinha, como aquele homem vivia. O versículo de número 1, a parte B, diz que aquele homem era íntegro e reto, e temente a Deus, e se desviava do mal. Então nós vamos separar aqui e olhar as três qualidades, as três características que eu quero trazer como resultado do conhecimento de Deus. Ninguém é sábio por si só, ninguém é reto por si mesmo, ninguém é íntegro por si mesmo, e ninguém teme a Deus porque é bom o suficiente para temer a Deus. Eu quero trazer essas características como um resultado de conhecer a Deus, de quem conhece a Deus. Então, dessa maneira, Jó, conhecendo a Deus, conhecendo a lei do Senhor, conhecendo os seus estatutos, a sua palavra, ele era, primeiro, íntegro. A integridade de um homem diz muito sobre o que ele acredita, em que ele acredita. A pessoa, quando olha para alguém e vê aquela pessoa com a conduta íntegra, e íntegro de modo inicial, é a pessoa inteira. Jó era alguém inteiramente voltado ao Senhor, íntegro, integridade, totalidade, inteireza. Não havia partículas em Jó que pudesse descredenciar outras partes. Ele era íntegro, totalmente. Aquilo que o homem é, quando ninguém vê, é que mais diz a respeito da sua integridade. Quem mais conhece a nossa integridade são as nossas esposas e os nossos filhos. Elas sabem, de fato, quem nós somos, os nossos cônjuges. Muitas vezes, corremos o risco de tentar produzir uma falsa integridade externa. O fracasso interno não incomoda quando
o que se apresenta no exterior está convencendo as pessoas, mas no íntimo nós somos quem somos. Íntegro. Segundo, ele era reto. Esse senso de retidão é aquele que tem uma vara de medida ou tem um balizar na sua frente e ele anda sem se desviar daquela vara de medida, como se Deus traçasse um caminho e Jó caminhasse retinho naquele caminho. Aquela ideia de se equilibrar quando somos crianças e ainda adultos que gostamos de fazer essa brincadeira, andar, por exemplo, na linha do meio-fio, ou brincar quando vemos uma linha e andamos sem se desviar, tentando ficar somente ali em cima. Essa ideia de retidão. Um coração reto é um coração obediente. A terceira característica, ele era temente. Nós falamos sobre o temor a Deus na transição, o princípio da sabedoria. Esse temor, ele se dá como resultado de alguém que reconhece o seu estado e ele é decaído, depravado e miserável e depende de Deus. E ele reconhece também quem Deus é, a grandeza, a sublimidade, a majestade e a santidade de Deus. E entendendo isso, ele passa a temer como alguém necessitado que tem em alguém um recurso. Ele teme, eu preciso, um temor dependente. A dependência no reconhecimento de quem ele é leva-o a temer. Tememos não só a punição que Deus irá trazer, mas tememos também a sua retidão. A Bíblia diz, o salmista canta isso, dizendo: Deus é temível. De modo que os homens devem olhar para a grandeza de Deus, para o seu poder, para o cálice da sua ira, e de fato temerem. Uma das características, o Miguel já apresentou do temor, mas outras características do temor diz respeito ao senso de justiça de Deus, de saber que Deus não varia em tomar as suas ações. Temente a Deus. Se tememos, quando somos convocados por um juiz, quando nós não sabemos do que se trata, nós somos convocados pelo juiz, nós tememos estar diante do juiz, o que pode nos acontecer. Aquele juiz que não há corrupção, ele é incorruptível. Aquele juiz reto que está sentado no trono, que está sentado a julgar, ele olha para nós, e quando nós nos vemos debaixo do olhar de Deus, não existe outra postura a não ser temer a Deus. Temer alguém que traz instruções, capacidade, direção e exige que aqueles que recebem a ação da sua graça possam responder com arrependimento e fé. Esse temor, eu me lembro de ouvir isso desde muito jovem, que quando falamos de temor a Deus, nós precisamos entender que existem nessa palavra 3 características de cristianismo nela. Quando somos ainda novos na fé, nós temos muito medo do inferno, por exemplo. Medo. Olhamos para aquela realidade tenebrosa do inferno e aquilo nos traz arrepio, medo. Temos também respeito. Quando vamos nos amadurecendo na fé, passamos a olhar para aquilo que Deus apresenta como princípios e padrão de fé, regras de fé e prática, nós passamos a ter esse respeito estabelecido em nossos corações. E por último, em última instância, na maturidade da fé, nós atingimos o amor a Deus, de que tudo não faz sentido, é desobediência, porque nós amamos a Deus. E
temor a Deus é como se você colocasse no liquidificador medo, respeito e amor. Batesse tudo isso, viraria uma vitamina. O temor a Deus é uma atitude daqueles que reconhecem a sua grandeza. E como são filhos, eles não temem por medo, mas por amor. Eles temem por amor, de modo que dizem, eu não posso fazer isso. Por quê? Por amor a Deus. Se eu perguntasse aqui, qualquer marido, por que você não trai a sua esposa, por exemplo? E a resposta, muito provavelmente seria, porque eu amo ela. Por que você não desobedece os princípios do Evangelho? Por que você não é desobediente? Será que é só porque você tem medo? Você não trai a sua esposa porque ela tem medo de descobrir? Você não trai a sua esposa só porque você respeita ela, você casou, você tem um respeito muito grande por ela? Ou você não trai porque você a ama? Você é obediente ao Evangelho por quê? Porque você tem medo, porque você tem respeito, ou porque você ama a Deus, você ama o Evangelho. Mas a última característica é essa, irmãos, é exatamente a consequência daquele que ama, daquele que teme. Ele se desviava do mal. Isso me mostra que você sendo íntegro, reto, temente, não te isenta de ter oportunidades à sua frente para fazer o que é mal. Mas, quando tem aquilo que é mal, aquilo que é uma tentação, e o mal aqui significa uma oportunidade maledicente, maliciosa. Ele se desviava do mal. Me leva a pensar que Jó tinha tentações, desafios, ele tinha armadilhas, e ele se desviava das oportunidades, dos banquetes, dos manjares e daquilo que era oferecido como tentação. Ele se desviava. Eu gosto do que o R.C. Sproul diz a respeito de se desviar do mal. No que ele reflete o seguinte: ninguém se desvia do mal porque é bom, mas aqueles que são tocados pelo Evangelho se desviam do mal porque o Evangelho guia os seus passos. Olha, pastor, eu quero dar o meu testemunho aqui e dizer, olha, eu estou cada vez melhor, eu estou cada vez mais confiante na minha capacidade de se desviar do mal. Nós precisamos entender que a capacidade que todo crente tem de fugir da tentação é uma capacidade produzida pela graça de Deus, que exige a obediência, e essa exigência é uma exigência capacitada, não uma exigência sobre aquilo que é natural, porque naturalmente todos nós escolhemos o que é mal. Em pecado me concebeste da minha mãe. Texto da palavra de Deus que nos dão luz a respeito da nossa incapacidade por causa da nossa maldade natural oriunda da queda. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo recitando a sua luta contra as suas inclinações, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele persegue os meus passos, ele está todo dia, constantemente me atacando e me oportunando a possibilidade de se desviar. Agora, a conduta de Jó reflete diretamente na sua vida familiar. O texto tem muito essa ideia, irmãos. A primeira bênção que Jó tem na sua vida, olha como que a palavra de Deus nos faz fugir da falsa teologia da prosperidade. A primeira bênção, versículo 2 diz, narra quem ele era, como ele era, e aí vem as consequências. E nós também, irmãos,
como reformados, não podemos tentar encaixotar essas ideias que são bíblicas. É bíblico que a obediência gera bênçãos na vida dos servos do Senhor, irmãos. Isso é bíblico. Nós não obedecemos como moeda de troca, para tentar falar, olha Deus, estou sendo obedientezinho aqui, me abençoa. Mas é uma consequência natural. Afinal de contas, quem é sábio faz boas escolhas ou escolhas ruins? Faz escolhas boas. E se você teme a Deus, e isso é o princípio da sabedoria, você vai fazer boas escolhas. É natural, é uma consequência natural. Você vai escolher usar do seu tempo da melhor forma, você vai escolher falar da melhor maneira, você vai escolher viver de uma forma que agrade a Deus, e isso tudo vai trazer consequências ruins ou boas na sua vida. Eu não estou dizendo que estamos livres de passar por lutas e provações, mesmo quando tememos, servimos, somos íntegros, retos e desviamos-nos do mal. Não, até porque a história de Jó é completamente contrária a isso. Isso não livrou Jó de passar pelas lutas, mas que ele tinha resultado disso na sua vida familiar, diretamente tinha. O que acontece com Jó? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Está aqui o primeiro idólatra da família, na Bíblia. Jó. 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos. Eu falo idólatra da família, pode ser que as pessoas não entendam. É porque existe um movimento evangélico que acha que ter filhos hoje já é ruim. É idolatria. Ter filhos e cuidar bem dos filhos é idolatria. Por isso que eu de vez em quando estou falando isso. Esse homem não recebe bênçãos materiais. E a Bíblia narra isso numa escala reta. O resultado da nossa integridade reflete-se diretamente em ter aquilo que ninguém pode dar, filhos e filhas. Deus abençoa servos dele que andam em retidão. E uma das formas é ver o Senhor dando a Jó filhos. E agora, uma grande bênção que vem junto com essa, irmãos, é como os filhos de Jó viviam. Isso me chamou a atenção. Ele não teve filhos simplesmente para contar números e se vangloriar dizendo, eu tenho muitos filhos. Ele tinha muitos filhos, teve muitos filhos, e tudo nos mostra que Jó criou seus filhos na retidão, na integridade, temendo a Deus e se desviando do mal. Por quê, pastor? Porque o versículo 4 mostra uma harmonia entre os filhos de Jó. Diz assim, seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Não tinha ninguém que queria só encostar, não, agora vou lá comer. Não, todo mundo fazia. Era cada dia um, cada um por sua vez. E fazia o quê? Chamavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Num tempo, irmãos, presta atenção, que a ideia de família maior está cada vez mais em decadência. A família maior que eu digo é o seguinte, antigamente, os avós, os tios, os primos, eles eram sempre bem próximos, eles conviviam e se relacionavam muito bem. Hoje em dia os avós estão lá num canto, os tios estão no outro, não há uma representatividade familiar pela vida dos mais velhos nos filhos, e isso é muito danoso. Isso é muito ruim na formação familiar, porque nós vamos cada vez mais entregando um legado aos nossos filhos de que famílias pequenas é que são bons, que podem viver de modo reduzido entre eles. Eles iam às casas uns dos outros, havia uma comunhão, não havia briga. Você vê aqui um claro contraste que acontece na Bíblia entre os filhos de Davi e os filhos de Jó. Os filhos de Davi, por conta da negligência familiar de Davi, foram inimigos uns dos outros, um caso de
estupro, um caso de assassinato e perseguição dentro da casa de Davi. Na casa de Jó, nós temos um homem temente a Deus, reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, e nós temos filhos que eram parceiros, amigos, e se relacionavam em harmonia. Muitas vezes nós achamos que, olha, eu vou fazer as coisas certinho, tudo direitinho, porque eu vou colher bênçãos materiais. Muito mais, irmãos. O que é maior? Não tem nem como comparar. A bênção, a riqueza de ter filhos e eles se relacionarem. Agora, Jó era próspero, era abençoado. E não é pecado ser rico. Não é pecado ser próspero. É pecado você tentar achar que Deus é obrigado a te dar prosperidade. Quer ser próspero? Estude, como Augusto Nicodemos disse, trabalhe, se dedique, seja um profissional excelente, busque crescer na sua carreira profissional. O Evangelho é para te dar salvação, não prosperidade. O Evangelho te dá sabedoria para que você viva de modo a atingir a prosperidade, a viver uma vida que vai te conduzir a fazer boas escolhas, boas aplicações e te dar qualidade de vida. Agora, a promessa do Evangelho não é fazer ninguém próspero, é fazer salvo. Jó era o maior de todos do Oriente. Um homem de posses, um homem rico. E nada disso atrapalhou Jó de ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Nada tirou os olhos de Jó de obedecer a Deus e de servi-lo. Agora, o último ponto que eu quero trazer é que Jó se preocupava com a realidade do pecado na sua casa. Famílias, preste atenção. Nós precisamos entender que lá na nossa casa moram alguns pecadores, cujo o pior somos nós mesmos. Alguns pecadores, pecadorzinhos, pecadores médios, pecadores grandes, pecadores homens, pecadores mulheres, debaixo do teto da sua casa moram pecadores. Você precisa entender que não vai encontrar perfeição e que você vai precisar constantemente ser misericordioso, piedoso na sua casa, para que através de você a sua casa possa ser santificada. Quando Jó viu os seus filhos se juntando, imagina a alegria. Mas ao mesmo tempo, Jó ficava olhando para aquilo e dizendo: eles podem ter cometido pecados, dos quais nem mesmo eles se lembrem. Jó tinha a consciência de que eles pudessem ter pedido perdão. Mas Jó oferecia sacrifícios, holocaustos, segundo o número de filhos, pois dizia, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim ele fazia continuamente. A realidade do pecado, irmãos, primeiro deve nos dar consciência de que nós devemos nos relacionar com misericórdia uns com os outros no nosso lar. E segundo, a realidade do pecado deve nos fazer temer a Deus, de modo que, se nós não fecharmos as portas e inibirmos a ação do pecado no nosso lar, ele toma conta do nosso lar e destrói o nosso lar.
Quantas e quantas famílias cristãs não lidaram com o peso e a realidade do pecado nos seus lares e foram devastadas, porque o pecado bateu na porta, entrou de mansinho, dominou e devastou. Nós não podemos negligenciar o fato de que nós, como pais, somos responsáveis para colocar uma ruptura entre a realidade pecaminosa e a piedade dos nossos filhos. Muitas vezes com ensinos bíblicos, através principalmente do culto doméstico, algumas outras vezes através da manifestação santa de disciplina na vara da correção. Nossos filhos necessariamente precisarão ser cuidados por nós, para que nós venhamos trazer uma ruptura entre a atratividade pecaminosa e os seus próprios impulsos, que os empurra diretamente para eles. Os puritanos tinham uma convicção esmagadora de que uma mãe santa manifestava através da vara da correção a graça de Deus para desviar os pés dos seus filhos do caminho errado. Nós, irmãos, não podemos negligenciar o fato de que muitos dos nossos pecados são revelados nos nossos filhos e que eles são espelhos para nós. E que muitas vezes nós, ao olharmos para o Evangelho, precisamos entender: foi o Evangelho que me fez ficar longe desse pecado, e eu preciso, à luz do Evangelho, tirar os meus filhos do caminho desse pecado. Cada culto doméstico, cada abraço, cada oração antes de dormir na cama, é uma oportunidade para você produzir na vida do seu filho rupturas contra a realidade do pecado. Eu quero encerrar dizendo que nós não precisamos oferecer holocaustos pelos nossos pecados, nem pelos pecados dos nossos filhos, porque o sacrifício suficiente, expiatório, já foi dado por Deus. Todo texto bíblico deve nos levar para Jesus. E nesse texto especificamente que eu li, que Jó apresentou sacrifícios e holocaustos, nos aponta para aquilo que Deus fez por nós como seus filhos, apresentando o seu filho, o Cordeiro Imaculado, o sacrifício suficiente, a expiação limitada sobre a vida dos seus filhos. Deus olhou para nós e disse: eles pecaram. E eles não vão conseguir viver em retidão, em integridade, em temor e se desviando do mal. Eles pecaram. Jó tinha dúvidas sobre o que seus filhos tinham feito. Talvez tenham pecado. Deus olha para a gente e tem certeza do nosso pecado. Jó oferecia sacrifícios segundo o número de todos eles. E toda vez que ele pensava e imaginava a realidade do pecado dos seus filhos, ele oferecia um sacrifício. Deus ofereceu um sacrifício definitivo e suficiente para as nossas vidas, para nos livrar de uma vez por todas do pecado. Ué, pastor, o crente não peca mais? Peca, mas o perdão judicial está consumado na cruz do Calvário. É o perdão que te livra da condenação eterna. Agora, todos os dias você deve voltar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados e pedir perdão relacional, porque o perdão relacional é toda vez que você cometer um ato de pecado. O perdão judicial é por causa da sua natureza e inclinação ao pecado. Jesus foi oferecido como sacrifício
para perdoar os nossos pecados. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos nos apresenta que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi entregue pelos nossos pecados. E continuamente nós podemos nos voltar a Ele e dizer: eu dependo. Eu sou um pobre, miserável pecador. Quero aplicar rapidamente. Estou sem relógio. Isso é um perigo. Por isso eu quero terminar tão logo. Primeiro, irmãos, as nossas famílias precisam de nós como homens em uma atitude reta, íntegra, uma atitude temente, uma atitude que se desvia do mal. Haverá sobre a vida da sua família consequências maravilhosas e importantes quando você viver dessa maneira. E todo dia você terá uma oportunidade para não ser assim. Todo dia o diabo se levantará e se colocará em prontidão, dizendo: eu quero só um pedacinho para que você não seja íntegro. Eu só quero uma atitude. Todo dia o diabo vai tentar te desviar de cima do meio-fio, quando você está caminhando reta na palavra de Deus. O meio-fio é a palavra de Deus, você está caminhando reto. Todo dia o diabo vai tentar te dar um empurrão, para que você desça, perca e volte. Isso trará danos à sua vida espiritual e de modo direto à sua família. Nenhum pecado, irmão. O Novo Testamento todinho nos mostra pecados cometidos pelos servos de Deus. E nenhum pecado tem só consequência pessoal. Todo pecado tem consequência relacional. Ah, pastor, eu não adulterei de modo prático. Eu não tomei uma mulher. Eu me masturbei. A masturbação é um pecado que vai trazer consequências relacionais, vai fazer você perder a sua aptidão e interesse santo pela figura do sexo feminino. Vai fazer você criar fantasias e tentar materializar aquilo que você nunca vai alcançar e nunca vai atingir. Te afetou relacionalmente. Preguei uma mentira, pastor. Mas foi uma mentira para me livrar de uma situação. O problema é que você se livrou, mas colocou aquela pessoa em uma situação que ela pode cair em um problema por causa da sua mentira. Todo dia, o diabo quer fazer como fez com Eva lá no jardim. Eva temia a Deus integralmente. E o diabo fez Eva duvidar de quem Deus era e duvidar da palavra de Deus. E por isso Eva não temeu a Deus e comeu o fruto que Deus havia dito para não comer. O diabo, ele vai tentar tirar o seu temor como fez com Eva. Não, será que é assim? Você teme a Deus porque você o ama, porque você quer glorificá-lo, e o diabo diz: mas será que Deus se importa mesmo com a sua atitude? Será que Deus está preocupado mesmo de você não fazer isso? Será que andar em retidão vai trazer alguma coisa boa para Deus se importar com isso? Será que não sonegar o imposto de renda? Será que não dizer ao mundo que não quer fazer aquilo que o mundo faz? A dúvida do diabo tira
a realidade do temor de Deus no coração do homem. E por isso o diabo tenta colocar dúvidas. Todos os dias. O justo dos Salmos 1 que o diga. Todos os dias o diabo oferece uma roda de escarnecedores. E você terá que desviar desse mal. Todos os dias o diabo oferece o caminho dos malfeitores. Todos os dias o diabo oferece o conselho dos ímpios para fazer você se desviar do caminho reto. Segunda aplicação. Deus espera que quando os resultados de toda a obediência vier, que tudo isso glorifique o seu nome. Porque muitas vezes, irmãos, nós tendemos a nos vangloriar com os resultados da nossa obediência, viu? Viu como que eu consegui? Olha como sou bom. Viu o que eu alcancei? Os resultados de tudo que nós temos devem glorificar o nome do Senhor. Quando nós temos muito, nós devemos glorificar a Deus. Quando nós perdemos tudo, nós devemos glorificar a Deus. E aqui que está o grande desafio de cantar todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando nós vimos a Valentina passando por tudo que passou, mas vendo a mão de Deus conduzindo, tirando ela de situação ruim e melhorando dia após dia, nós cantamos todas as coisas cooperam. E quando o pai perde um filho, e quer uma resposta. Por quê, pastor? Por quê? É aqui que nós somos provados quanto a tudo em nós glorificar a Deus. O John Piper diz: sabemos que amamos mais a Deus do que a nossa esposa quando a nossa esposa morre e nós não deixamos de amar a Deus. Sabemos que amamos mais a Deus do que os nossos filhos se quando perdemos um de nossos filhos, nós não deixamos de amar a Deus. Sabemos que amamos mais a Deus do que as riquezas quando perdemos tudo o que temos e continuamos amando a Deus. Terceiro, Deus entregou o seu filho. Não tem sacrifício nenhum para ser feito mais, irmãos. Deus não quer mais os nossos sacrifícios. Deus o fez definitivamente. O que Deus espera é que esse sacrifício seja tão suficiente quanto foi para nos alcançar e nos transformar, também para nos sustentar em integridade, retidão, temor e se desviando do mal. Porque a graça que faz todo crente perseverar é a mesma graça que operou para convencer da queda, do pecado, da justiça, do juízo. E agora nos convence a andar no caminho do Senhor. A realidade de ter um tentador vil, que circuncida a terra e que ruge como um leão ao redor de todos os crentes, ela está diretamente colocada no versículo 6. Os filhos de Deus se apresentaram e junto com eles veio também Satanás. Satanás não está brincando, irmãos. Enquanto o crente brinca, o crente é imprudente, o crente é displicente, o crente é preguiçoso, o diabo está
no meio dos filhos de Deus, buscando uma brecha para que possa ferir diretamente e atacar ferozmente. Por isso, é que você deve se voltar para Cristo, se esconder em Cristo, porque sem Cristo, você não irá resistir. E eu termino dizendo: volte-se para o sacrifício suficiente. Reconheça a aspersão do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purificará de todo o pecado e nos guardará limpos até o dia de sua volta. O sacrifício de Cristo foi feito, está consumado. E por causa desse sacrifício é que nós temos graça para as nossas famílias, irmãos. Pecadores têm graça para suas vidas, famílias têm graça, filhos têm graça, pais têm graça para criar os filhos. Que Jesus Cristo, nosso Salvador suficiente, maravilhoso, possa guardar as nossas vidas até o dia de sua volta, nos livrando de todo mal e nos sustentando no dia mau, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Se você puder, quero te chamar a se colocar de pé, para a gente poder orar e logo em seguida louvar o nosso Deus. Senhor, ó Deus, que a sua palavra, que é simples, eu me contento em ser um mero repetidor da simplicidade suficiente da sua palavra, que ela possa, Deus, alcançar os nossos corações, tocar as nossas vidas, transformar o nosso viver, nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Ó Deus, quero te suplicar que o Senhor possa, Deus, nos dar, ó Deus, um coração íntegro, reto, temente, e que o Senhor possa nos convencer, ó Deus, do quão mal nós somos e do quanto nós precisamos do Senhor a cada manhã, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos suplicar como igreja o seu bálsamo, o seu consolo, o seu refrigério, na ação do seu Espírito Santo, sobre a vida do seu Arino, de Dona Dalva, ó Jesus, da Luciana, do Cosme. Traga, Deus, o seu santo consolo, Senhor. Guarde esses corações, trague as mentes cativas a Cristo, dê a eles força, firme alicerce nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te suplicar como igreja, que o Senhor possa visitar, ó Deus, na ação do seu Espírito Santo. Não há palavras que possam conseguir fazer algo nesse momento. A única coisa que nós confiamos é no Deus de toda a consolação que está escrito nas Escrituras. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, entregando nossas vidas nas suas mãos, pedindo o seu cuidado, a sua proteção, o seu sustento, a sua provisão, o seu zelo, a sua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.